Boa tarde, pessoal. Meu nome é Érica. Gente, eu queria compartilhar com vocês, depois de algum tempo de experiência com Deus, de sonhos proféticos. Antes eu não entendi o que era isso, gente. Ter sonhos proféticos, locução interior, visão. E eu resolvi, depois de algum tempo de experiência com Deus, eu resolvi criar um canal no YouTube, A Vida de uma Mulher Cristã, sobre as minhas experiências com Deus, sabe? Como eu me comporto, como eu vivo, como é a minha vida de uma mulher cristã. Eu resolvi criar esse canal para poder passar um pouco dessa experiência para vocês, não guardar só para mim, sabe? Poder compartilhar também com as pessoas. Então vamos lá. Nessa quaresma da igreja de 2025, eu adoro rezar com o Instituto Reside. Sempre eu tento, me esforço para rezar de madrugada com eles. E eu vinha seguindo, rezando, orando o rosário na madrugada, né, durante a quaresma da igreja. E uma semana antes, né, a missa do Lava Pés, que na quinta-feira, e também onde se celebra a instituição da Eucaristia, né? Teve aquele momento na igreja, eu moro na fazenda, nós fomos até a cidade, o meu marido e os meus filhos, participamos daquele momento. Após a missa, o Santíssimo ficou exposto, né? Nós adoramos ali o Santíssimo por algum tempo, e aí nós viemos embora para a fazenda. E lá naquele momento, gente, Deus falou comigo, sabe? Eu tenho algumas orações que eu vou até compartilhar com vocês, que eu sempre quando tem algumas orações que eu quero fazer por algum tempo, eu faço assim, ó. Eu levei na cidade, né? Plastifiquei, pedi para plastificar, levei numa lan house, plastificou, imprimiu e plastificou para mim, porque assim elas duram mais tempo, né? Então eu vou mostrar para vocês. Eu fiz essas orações aqui diante de Jesus, né? Aqui, ó. Essa oração que é a oração da Santa Cruz, uma oração que eu amo e gosto de fazer ela sempre. Essa oração aqui eu fiz diante de Jesus lá, né? No dia da. Essa aqui também, Coraça de São Patrício, que eu aprendi ela com o Instituto Resed, que eu não conhecia. E aí eu peguei e mandei imprimir, né? E plastifiquei para ela não estragar. Coraça de São Patrício. E também a súplica ao Divino Espírito Santo. Eu também fiz ela. Fiz essas 3 orações, li a Bíblia. E lá, gente, Deus falou comigo. Deus fala muito comigo também através da palavra da Bíblia, né? E Deus falou comigo, eu vou até ler para vocês, porque é um trecho pequeno, eu vou compartilhar com vocês e explicar para vocês entenderem. Na 1:2, do capítulo, do versículo 1 até o 3. Aí essa palavra, gente, Deus falou comigo ali na adoração do Santíssimo. Eis que vem sobre as montanhas um mensageiro da Boa Nova, alguém que anuncia a felicidade. Celebra tuas festas, ó Judá, cumpre os teus votos, porque o ímpio não passará mais sobre a tua terra. Está completamente aniquilado. Gente, aqui Deus deu uma ordem para mim. E na minha pouca experiência, na minha falta de. Deixa eu tentar achar uma palavra correta para vocês. Na minha falta de experiência mais com Deus, eu ouvi essa palavra, fiquei com um pouco de temor, mas eu fui negligente, gente, sobre essa palavra aqui. Deixa eu terminar de ler, depois eu vou explicar para vocês o porquê. Um destruidor avança contra ti. Guarda a fortaleza, vigia o caminho, fortifica os teus rins, reúne todo o teu vigor. Porque o Senhor restaurará o esplendor de Jacó, assim como o esplendor de Israel, pois que os saqueadores despojaram e destruíram os seus sarmentos. Essa palavra aqui já tinha saído para mim em 2019 e saiu agora também, né? Nesse dia da adoração do Santíssimo, né? Gente, aqui Deus fala que o destruidor ia avançar contra mim. Eu já sei que era uma provação que eu ia passar,
né? Mas Deus deixou bem claro que ele que o demônio não ia ter poder contra a minha vida, contra a minha família. E era para mim redobrar as minhas forças, né? Redobrar as forças como oração, ser vigilante. Gente, é por isso que eu falo para vocês que não fui vigilante à palavra de Deus, não fui obediente à palavra de Deus, né? Um pouco talvez de falta de um pouco de conhecimento mais das coisas espiritual, né? Então, eu vou começar a contar para vocês. Gente, a partir desse dia, eu comecei a passar por um combate espiritual muito grande, sabe? Eu comecei a ter problemas no meu casamento graves, que até eu cheguei a querer me separar do meu marido. Eu estava totalmente decidida a me separar do meu marido. Comecei a beber, coisa que eu não fazia há mais de 3 anos, que eu não bebia mais. Que isso aí é um outro assunto que eu vou depois compartilhar com vocês. Os motivos de eu ter parado de beber, sabe? Porque foi também através de uma que Deus me falou que eu não queria me ver naquele caminho. Comecei a beber, comecei a ouvir músicas do mundo que não professava Deus como meu Senhor e Salvador da minha vida. Comecei a ouvir essas músicas, comecei a viver uma vida de jogar indiretas pro meu marido. Nós estávamos vivendo um verdadeiro inferno, um caos. Comecei a ter muitos sonhos de perseguição. E Deus fala comigo através dos sonhos, sabe? Gente, eu comecei a viver um combate espiritual tão grande que eu não tinha mais forças para rezar. Parei de rezar o rosário da madrugada, não rezava nem durante o dia, não fazia oração nenhuma. Gente, era um cansaço tão grande que eu não rezava mais. Eu não tinha mais forças para rezar. Ali na correria do dia a dia, eu não passava o dia, anoitecia, eu não conseguia rezar. Dentro de casa, a gente era um verdadeiro inferno, um caos, sabe? Aquele tormento, eu passava o dia atormentada, não tinha nem um pingo de paciência, que eu já sou uma pessoa nervosa, uma pessoa estressada. E parece que aquele sentimento ficaram tudo à flor da pele, sabe? Redobraram, aquele sentimento forte ficou pior ainda. Então foi um verdadeiro caos. Aí, gente, até que um dia a minha madrinha de batismo e de casamento também, que é a irmã do meu marido, ela me mandou uma pregação de Moisés Rocha, que ali ele fala uma pregação maravilhosa, que ali eles falam da gente consagrar nossa casa a Nossa Senhora, pedir que Nossa Senhora, e ali eu comecei a clamar. Depois daquela oração, daquela pregação, eu comecei a ter força, sabe? Uma força interior dentro de mim que eu comecei a clamar. Pedir pela proteção de Nossa Senhora, que Nossa Senhora viesse sobre a minha casa. Comecei a profetizar e clamar pela ajuda dela, porque eu já não tinha mais forças. Tudo pra mim já não tinha mais sentido, sabe? Comecei até a ficar um pouco emocionada. Enfim. E dali eu comecei a ter força para rezar o meu rosário. Aí nesse percurso, nesse meio tempo aí, eu tive uma visão. Gente, era uma cobra vermelha, que eu nunca tinha visto cobra vermelha daquele jeito. Pode até existir, mas não na minha região, né? Eu moro aqui no interior de Goiás, eu nunca vi dessa cobra aqui. Eu tava eu e meu marido na área de casa e era de noite. E pelo reflexo da lâmpada, dava pra ver, gente, ela era uma cobra média, em porte médio, assim. E ela andava, a gente tem uma horta e a horta tava recém-criada, sabe? Era uma horta de início. Então o chão, a gente já tinha plantado ali as sementes, mas não tinha nascido ainda as coisas, estavam, né? Então eu vi aquela cobra pelo reflexo da lâmpada passando por cima daquela terra, assim, no canteiro da horta, e ela tava com a cabeça levantada, gente, mais ou menos assim, do chão, sabe? Eu sentada lá fora com meu marido e falava pra ele, mostrava pra ele, eu falei pra ele, você tá vendo aquela cobra vermelha? E aí a gente pegou a lanterna e foi lá. Gente, vocês acreditam? A gente chegou lá, na horta, assim, que é perto, assim, de casa, assim.
bem pertinho mesmo, no quintal de casa, a gente não viu cobra nenhuma, gente. Não viu cobra nenhuma. E aí os canteiros são divididos em cimento, né? Se fosse uma madeira podre, alguma coisa, essa cobra tivesse buraco, ela poderia entrar, alguma coisa do tipo, né? Gente, mas não tinha cobra nenhuma. Aí a princípio, aí eu recordei, eu falei, gente, será que isso foi uma visão? E isso foi durante aquele combate espiritual, sabe? Aí tá, aí eu peguei um creolino, levei pro meu marido pra ele jogar na horta assim, se tivesse cobra ali pra que ela fosse embora, né? Então tá, nós retornamos pra dentro de casa e não avistamos cobra nenhuma. Aí, gente, e eu já. Aí na noite anterior, pra, pra acontecer o que eu vou contar pra vocês agora, eu comecei, como eu falei pra vocês, eu comecei a orar, só que porém não tava rezando o rosário, sabe? Então comecei a orar, fazer minhas orações, clamar por Nossa Senhora, pedir a misericórdia dela que viesse em meu auxílio, porque eu já não tinha mais força, já não tinha mais condições de permanecer no meu casamento, eu já não estava mais dando conta daquela situação. E era muito tormenta, as minhas filhas ficavam difíceis, insuportáveis de educar, um tormento total, gente, na nossa área financeira. Foi um combate espiritual muito grande. Para vocês verem, nunca eu passei por um combate espiritual que durasse tanto como eu passei dessa vez. É, Isso foi na quaresma, né? No início da quaresma. Até em no início de junho. Eu não anotei a data certa, mas foi no início de junho. Aí, gente, uma noite anterior de acontecer esse acontecimento, gente, o inimigo, ele ficou com tanta fúria de mim que ele tentou tirar minha vida. Aí, na noite anterior, foi na madrugada, era 5h27 da manhã, minha mãe me liga. Minha mãe estava também passando por uns problemas de saúde. Quando eu vi que era a ligação da minha mãe, eu fiquei muito preocupada. Falei, minha mãe está passando mal. Que ela nunca, gente, me ligou naquele horário. E aí eu achei que era minha mãe, pensei que pudesse ser com meu pai, que meu pai estava em viagem também. E aí minha mãe pegou, apenas me falou assim, minha filha, eu liguei para te falar, eu acordei para rezar e quero que você também reze. Só que a minha mãe só me falou isso, não me falou mais nada. Ela não quis me falar mais nada, sabe? Aí tá bom, gente, eu tava naquele cansaço que eu falei pra vocês, que eu não conseguia rezar ainda. E aí eu peguei, não levantei, não dei ouvidos pra minha mãe e fui dormir de novo. Aí, gente, eu já tinha sonhado, eu tava dentro de uma casa bonita, iluminada, né? Porém, na porta do fundo, quando eu abri, isso foi num sonho, gente, que eu tô contando pra vocês. Quando eu abri a porta do fundo, gente, era uma escuridão fora do normal, sabe? E era um vulto preto em formato de homem. Estava distante da casa, mas porém ele estava ali. Aquela imagem daquele vulto, aquela escuridão me passava medo, eu senti muito medo. E eu fechei a porta, porém não tranquei. E entrei para dentro da casa e comecei, a minha intenção era de sair dali para fora né, para outra porta da frente. Mas aí então eu acordei. E o que passou para mim foi que me deu muito medo. Gente, eu dormi, aí eu repreendi ali, né, aquele sonho. Gente, eu voltei a dormir. Em outro sonho, gente, na mesma noite, eu sonhei com aquele mesmo vulto e naquela mesma situação. Eu estava dentro daquela casa, e eu abri a porta do fundo e via de novo aquele vulto, o mesmo sonho, mas o mesmo acontecimento, mas em um sonho diferente, na mesma noite, sabe? Aí depois que a minha mãe me ligou, só pra vocês verem, gente, que isso não é uma coincidência. Era ali já Deus me falando que eu tinha que me colocar em oração. Gente, eu tava tão fraca que eu não consegui. Eu voltei a dormir. Aí tá, amanheceu o dia. Eu normalmente lanchei e eu moro perto da sede, né, que eu trabalho na sede. E é mais ou menos uns 800 metros da minha casa. Aí eu vim pra sede trabalhar. A minha filha, minha outra filha tinha ido pra escola de 7 anos e a pequenininha de 2 anos veio comigo, né?
Coloquei a minha filha na área pra brincar. Gente, me deu uma vontade tão grande de ir no pé de goiaba, que, né, que tem perto da sede, né, bem no quintal da sede. Porém, tinha gramado e tava um pouquinho alta aquela grama, tinha folha seca de goiaba, né. É, Aí, gente, eu fui. E eu tenho o hábito de levar minha filha comigo. Ou eu levo ela no colo, ou eu levo ela andando, né, do meu lado ali. E esse dia eu não quis levar ela. Ela insistiu, coloquei ela no chão brincando com os brinquedos, né? E sem mais, sem menos, me deu essa vontade de ir nesse pé de goiaba. Porém, eu não quis levar minha filha. E aí ela insistiu, querer, eu falei, não, fica aí que agora a mamãe vem, mamãe só vai procurar goiaba pra nós. E eu fui, gente, eu cheguei assim debaixo do pé de goiaba, eu olhei pro chão, como eu tenho o costume de olhar com medo de cobra, sabe? E aí eu olhei pro chão, não vi nada, olhei pra cima caçando goiaba, não, também não vi, tinha umas goiaba verde, eu falei, não. Aí eu fui a rodear o pé de goiaba, né, assim, tem uma fossa, eu fui a rodear assim pra caçar goiaba do outro lado. Gente, de repente eu ouvi um barulho nas folhas, um barulho muito rápido. Pra mim era calango correndo, sabe? Gente, que eu olhei pra baixo. Gente, uma cobra jaracuçu, aquelas pretona, ela tinha mais ou menos de 1 metro até 1,20 m, 1,15 m por aí. Ela era muito grande, sabe, gente? Gente, eu nunca vi algo daquele jeito. Eu nunca vi, falo sério pra vocês, eu nunca vi na minha vida um caso de alguém contando ou ouvi com os meus olhos algo daquele jeito. Aquela cobra era algo fora do normal. Era algo que não era humano aquilo ali. Aquela cobra, gente, ela veio em minha direção. Ela veio de lá de onde ela estava, de dentro do sujo, assim. Eu escutei aquele barulho rapidamente nas folhas secas, que eu olho pro chão, era aquela cobra enorme. Aquela cobra estava tão furiosa que ela levantou do chão, mais ou menos assim, na altura do meu joelho. E ela dava bocadas nas minhas pernas. Ela dava bocada numa perna, dava bocada na outra e eu não conseguia correr. E eu entrei num desespero total, gente, que eu só chorava. Eu só chorava, eu gritava, eu só chorava e gritava. Eu não conseguia correr, ela não dava tempo para eu correr. E ela ia numa perna, ia em outra, eu só pulava para um lado, pulava para outro, para que ela não me picasse, sabe? E a minha filha na área já começou a chorar, começou a me gritar, porque é bem pertinho, ela ouviu, sabe? E eu falei, eu não conseguia falar nada pra ela, eu só olhava pra ela assim rapidamente, gritava, chorava. Gente, foi algo muito forte, algo que eu nunca passei um combate espiritual tão grande como esse. O inimigo tentou tirar minha vida, Deus tentou me avisar, sabe? Pra eu não, pra eu orar, sabe? Eu não consegui. E eu fiquei emocionada, sabe? Gente, foi tão forte que, graças a Deus, mas foi, Deus é tão misericordioso que ele me deu livramento. E um detalhe que eu esqueci de contar pra vocês, que aquele dia eu tomei a decisão de rezar o rosário. Quando eu cheguei aqui no meu trabalho, eu coloquei o meu celular pra tocar o rosário, né, pra começar a oração. E eu comecei a colocar o rosário do Instituto Rest, que eu gosto de rezar com eles, né? O rosário daquele dia mesmo, só que eles rezou de madrugada e eu coloquei aquele horário já de tarde pra rezar. E eu coloquei pra começar a rezar. Aí, porém, no início do rosário, é, começa. Fica ali a imagem do grupo do Instituto Resed, depois vem uma música e o Jesus aparece, né? Eles colocam Jesus exposto no Santíssimo ali. Então tava nessa parte. Jesus ali exposto. E aí eu já ali, já entrando em tempo de oração ali, né? E meu celular tava aqui já ligado para me rezar o rosário. Porém, não tinha iniciado, né? E eu fui pra esse pé de goiaba caçar essas goiabas. Gente, foi algo muito forte que aconteceu comigo. E eu não tenho dúvida que foi que o inimigo enviou aquela cobra para que tirasse a minha vida, sabe?
Deus me deu dois livramentos, porque se eu tivesse levado a minha filha como de costume, se ela tivesse andando comigo, aquela cobra podia ter ido até a minha filha, não dava tempo para eu tirar ela, que era muito pequena, não tinha, né, inteligência de correr ou fazer alguma coisa, não dava tempo. Aquela cobra, gente, estava numa fúria que eu nunca vi na minha vida algo daquele jeito. Eu fiquei com trauma. Eu fiquei dias sem conseguir andar no gramado, sem conseguir andar no mato, assim, sabe? Sem sair de dentro de casa. E, e também quando eu ouvia algum barulho forte, já me assustava muito forte, sabe? Eu fiquei com o meu emocional abalado, eu fiquei dias para me recompor. Eu fiquei traumatizada, mas graças a Deus hoje eu já não tenho mais esse medo. Até hoje eu nunca consegui ir até esse pé de goiaba. Eu não consegui, eu tenho medo, sabe? Eu tenho medo daquela cobra. Eu lembro daquela cena, foi muito forte. Mas eu só tenho que agradecer a Deus. Quando eu retornei, quando eu consegui correr daquela cobra, eu agradeci tanto a Deus, Nossa Senhora, meu anjo da guarda, que eu acostumo quando eu tenho livramentos, alguma coisa acontece que Deus me protege, protege a minha família, dá o livramento para nós, eu costumo agradecer. Eu agradeço a Deus, agradeço a Nossa Senhora, toda a corte celestial, eu agradeço porque eu sinto que cada um deles nos protege, sabe? É algo meu, algo que eu sinto, sabe? É algo de dentro de mim. Gente, eu só tenho que agradecer a Deus pelo livramento que Ele me deu, que Ele salvou a minha vida. Agradecer a Nossa Senhora por ter me livrado da morte. Agradeci também pelo livramento da minha filha, porque se eu tivesse levado ela também no colo, talvez eu não conseguiria pular, correr daquela cobra como eu consegui, né? Eu só, como eu disse pra você, gente, eu só tenho que agradecer a Deus por ter me livrado. Não canso de agradecer a Deus até hoje. Eu sempre lembro desse acontecimento e agradeço. Senhor, muito obrigado por ter me livrado. Gente, Deus é maravilhoso. Esteja sempre atento às palavras de Deus, no que Deus fala para vocês. Seja vigilante. E é isso aí que eu quis compartilhar com vocês. Gente, não deixa de ativar as notificações, de dar um joinha para poder me ajudar. Eu agradeço muito vocês, gente, muito obrigada. E eu quis compartilhar esse momento com vocês porque é algo muito importante, sabe?